Bom, vamos lá então, deixa eu abrir minha Bíblia aqui também, Romanos capítulo 8, né? Romanos capítulo de número 8, vamos ler a partir do verso 28. Hoje é o nosso nono episódio, né, da nossa série Biografias. Diz assim, versículo 28, do capítulo 8 de Romanos. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Verso 29. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justos, e depois de declará-los justos, lhes deu a sua glória. A nossa biografia dessa noite diz respeito a uma pessoa fundamental na história do cristianismo. Eu poderia ir além, dizer que mais do que fundamental, essencial. Eu poderia talvez ir além e repetir aquilo que os grandes historiadores da história do cristianismo, né, o que os grandes teólogos afirmaram, que ele foi o pai dos teólogos, né, o grande professor dos homens que foram instruídos e incentivados a se tornarem reformadores. Eu estou falando de João Calvino. João Calvino nasceu em 10 de julho de 1509, na zona rural da região de Noyon, da França, ficava mais ou menos 100 quilômetros de Paris. Ele era filho de Gerard e Jeanne Calvin, né? O nome dele, na verdade, no francês é Jean Calvin, né? A gente traduzindo para o nosso português, João Calvino. Nessa época em que ele nasceu, Martinho Lutero já tinha seus 26 anos. 8 anos depois do nascimento de Calvino, Martinho Lutero iria fazer aquilo que marcou, né, com um martelo a história do cristianismo, né? 8 anos depois do nascimento de Calvino, Martinho Lutero estaria na porta da igreja de Wittenberg pregando ali as 95 teses, né, que iriam ser a base para o início de toda a reforma protestante. O pai de Calvino era um homem muito rico, né, que tinha herdado uma grande herança também do avô de Calvino e influenciou diretamente na formação de Calvino. O pai de Calvino era aquele pai assim que pensava, eu vou instruir o máximo que eu puder meu filho, né, vou dar o máximo de condições educacionais para ele, para que ele possa ser alguém na vida. E ele fez isso, não apenas com o dinheiro que ele tinha, mas com toda a influência que ele tinha. Por exemplo, aos 11 anos, ele foi colocado na capelania da catedral ali da região onde eles moravam. Aos 14 anos, ele ingressa na Universidade de Paris e aos 17 anos ele já era mestre em ciências humanas, né? Um cara muito inteligente e que teve toda a condição de estudar e de adquirir conhecimento. Ele fez exatamente o que a Bíblia nos manda, o que a Bíblia nos ensina, adquirir conhecimento. E, claro, né, ele aproveitou da condição que o pai dele ofereceu. Se você tem condição de estudar, se o seu pai, né, te deu condição para estudar, se você tem condição hoje, né, de estudar para passar num concurso público, não pare de estudar, adquira conhecimento. A Bíblia ela é muito clara nesse aspecto, nós precisamos adquirir conhecimento. E João Calvino é um grande exemplo disso. Quando seu pai morre, ele tinha cerca de 21 anos. Então ele fica, entre aspas, livre da influência do seu pai, né? Dessa influência educacional que o pai dele tinha. O pai dele era como um tutor mesmo, né? Que investia muito. Estuda, faz isso, faz aquilo outro. A prova disso é que ele formou muito cedo. E aí, após a morte de seu pai, com seus 21 anos, ele resolve mudar para Paris. Ele vai então para Paris e vai estudar aquilo que há muito tempo ele queria estudar, que era o direito.
Calvino sempre quis entrar dentro dessa área, apesar, né, dele ter toda a formação no campo das ciências humanas, no campo teológico, ele queria de fato ter o conhecimento da parte legal, né? Então ele vai fazer direito ali aos seus 21 anos e se torna nada mais, nada menos do que um dos maiores influenciadores do campo jurídico dentro da história do Ocidente. Ou seja, era uma pessoa que, de fato, sabia alguma coisa, né? Além dessa influência toda no campo do direito, ele obtém o seu título de doutorado no ano de 1532. Então, ele era formado, tinha o curso, né, de Ciências da Humanidade, Ciências Humanas, teve o seu título de mestre, fez o curso de Direito e depois de Direito defendeu uma tese de doutorado. Era alguém que tinha um pouquinho de conhecimento, né? Todo esse conhecimento dele dentro da cultura, da língua grega, no latim, o conhecimento dele na área acadêmica, tudo isso serviu como de base para que lá na frente Deus pudesse usar a vida dele. O que eu observo aí? O que isso pode ser aplicável na minha vida? Calvino foi alguém que teve conhecimento, adquiriu conhecimento e todo o conhecimento que ele adquiriu, um dia Deus usou aquilo na vida dele. Sabe o que isso significa? Adquira conhecimento, continue estudando. Ah, mas eu estou quase formando, eu quero trabalhar. Depois que você formar, pense em fazer uma especialização. Não guarda seus livros, não. Continua lendo, continua estudando, continua adquirindo. Vai fazer um MBA, acessa lá o site da CAPES ou do CNPq, vai ver as bolsas que tem lá, interculturais, vai fazer um mestrado de sanduíche, vai morar em outro país, vai adquirir conhecimento, porque um dia Deus vai pegar esse seu conhecimento e vai usar em prol dele. Porque nada mais, nada menos foi Deus que nos deu todo o conhecimento, toda a sabedoria. E a coisa que nós mais podemos fazer para agradar o coração dele é adquirir essa sabedoria que ele colocou no mundo. Você consegue compreender isso? Calvino é um grande exemplo disso. Bom, algum tempo depois, Calvino ele começa a ter uma experiência muito real com os escritos da Reforma Protestante. Ele começa a ter acesso às coisas que estavam rodando no mundo sobre a Reforma. Os escritos, por exemplo, de Martinho Lutero, né, das pessoas que eram próximas a Martinho Lutero, como Melanchthon, por exemplo. E ele começa a ver que tinha uma galera que estava indo contra o pensamento cristão da igreja da época. E ele começa a se interessar por aquilo ali. Ele começa a ler aquilo e começa a estudar aquilo. E tem um ponto muito interessante. Em todas as biografias que nós falamos aqui, eu sempre pontuava para você, né? E nesse momento foi a conversão do fulano, né? E o ciclano converteu nesse instante. A conversão de João Calvino, ela é meio assim incerta na história. Ninguém sabe ao certo quando foi que ele de fato converteu. O que aconteceu para que ele se convertesse? Ele fala, né, que a vida dele se assemelhava ao aspecto do apóstolo Paulo. De repente, Paulo se encontra com Jesus, né, na Bíblia e tem a sua vida transformada. Calvino diz que chegou a determinado momento onde ele viu que ele não mais poderia seguir aquilo que ele via na Igreja Católica. Ele tinha que mudar, ele tinha que, através dos estudos dele, viver uma nova vida. E isso acontece. Ele diz que sofre uma chamada de inquietação, e os grandes estudiosos da vida de Calvino falam que é uma inquietação misteriosa, né? Porque ninguém sabe quando foi ao certo que isso aconteceu. Existe, né, um escrito sobre ele que diz mais ou menos o seguinte: por meio de uma conversão repentina, Deus subjugou e reparou a minha mente para ser ensinada a respeito das verdadeiras coisas espirituais. Em determinado momento da vida dele, ele tem um encontro com Deus. Você sabe o momento o qual você teve um encontro com Deus, né? Você lembra aquele dia? Quem lembra? Aquele dia, aquela hora que você fala assim, naquele dia eu senti algo especial e dali em diante minha vida foi diferente. Eu comecei a sentir vontade de ler a Bíblia, eu comecei a sentir vontade de estar com os irmãos da igreja. Nós sempre temos uma mudança de chave. João Calvino teve essa mudança de chave logo após pegar ali os textos e os escritos sobre a Reforma Protestante. Em novembro de 1533, acontece algo muito interessante. Calvino tinha um amigo que era o reitor da Universidade de Paris. O nome dele era Nicolas Cope.
E Nicolas Cope foi fazer o discurso ali de abertura do ano letivo, né? E quando ele começa a fazer esse discurso, ele começa a ser muito incisivo, de que nós precisamos reformar a mente das pessoas, nós precisamos mudar o processo de ensino. E o povo ficou tudo assustado com aquele discurso, que era geralmente um discurso assim, bem pragmático, né, de reitor. Reitor é bem político, né? E ele foi muito incisivo. Terminando o discurso, as pessoas ficaram meio, né, atordoadas com aquele discurso, e isso chega na instância superior da igreja e as pessoas começam a perseguir Calvino. Eles falaram assim, mas não foi Calvino que fez o discurso, foi o amigo dele? Pois é, contam-se que quem escreveu o discurso foi o próprio Calvino. E numa dessas perseguições, porque queriam pegá-lo, porque aquilo que ele tinha escrito tinha sido muito duro, né? Ele foge da janela, ele faz ali uma corda de lençol, foge da janela e corre para uma região muito distante, vai morar, na verdade, numa zona rural, onde ele passa ali um bom tempo estudando, aprendendo, e nesse tempo ele começa a escrever talvez a maior preciosidade da teologia cristã, que são as Institutas da religião cristã, ou mais conhecido como as Institutas de Calvino, né? Onde ele faz todo um panorama sobre o significado pontual do nosso cristianismo, daquilo que nós cremos. Passado esse período, as coisas esfriam, né? No ano de 1534, ele vai para uma cidade chamada Basileia. Se você for procurar essa cidade, possivelmente você não vai achar essa cidade de Basileia, você vai achar a cidade de Basel. Quando eu estive lá, eu cheguei na universidade e aí, do nada, eu falei, não sei o quê, porque aqui na Basileia, aí uma moça virou para mim e falou assim, olha, não fala Basileia. Ninguém gosta que se chame a cidade de Basileia, todo mundo prefere que se chame Basel. Essa cidade se chama Basel. Isso foi por conta de um contexto histórico que a cidade passou ali na época. Então, se você for procurar, deixa eu descobrir essa cidade onde Calvino foi morar, você procura como Basel. Foi o local que serviu, aí você pode, né, serviu como base para que algo acontecesse ali dentro da Suíça, nessa cidade chamada Basileia, hoje Basel. Ali ele termina de escrever as Institutas da religião cristã, e as Institutas, na verdade, havia um livro que todos consideravam como o grande livro do protestantismo, né? Que era um livro de Martinho Lutero, chamado The Bondage of the Will, né? Ou traduzido para o português, Nascido Escravo. Todos olhavam para essa obra e falavam, essa aqui é a grande obra do protestantismo. Mas quando as Institutas terminam de ser escritas, que isso populariza, e na verdade, até hoje, né, os grandes catecismos da história da igreja foram escritos baseados nesses livros e nesses escritos de Calvino. E aqui acontece algo muito interessante. Calvino resolve ir para Estrasburgo. De Estrasburgo, ele iria para o sul da Alemanha, para ter um tempo assim de tranquilidade. Ele falou, não, agora eu vou sentar e vou escrever e vou estudar a Bíblia, quero ter tranquilidade na minha vida. E no caminho que ele estava, né, perto de Estrasburgo, estava acontecendo ali uma rebelião, uma guerra entre o rei Charles V e o rei Francis I da França. E a região estava bloqueada, não podia passar por ali. Ele falou, não, vamos mudar a nossa rota, vamos para Genebra, e de Genebra a gente retorna o nosso percurso, né? Chega em Genebra, dá uma olhada lá nos Alpes suíços e tal, né? Tira ali um dia de folga, faz um passeio turístico, e aí ele vai para Genebra. Quando ele chega em Genebra, um cara chamado Guillermo Farel descobre que ele estava na cidade, e ele faz de tudo para encontrar Calvino. Quando ele chega, ele encontra Calvino almoçando, né, e fala, preciso conversar com você. E ele chama ele num canto, que coisa boa que você está aqui, Calvino. Nossa, que maravilha, bom te ter aqui com a gente. Aí Calvino vira e fala para ele, não, mas minha passagem aqui é curta, eu vou ficar só hoje e amanhã eu estou indo embora. E aí ele vira, como assim, Calvino? Você não vai ficar aqui? Calvino, não, eu preciso procurar tranquilidade para os meus escritos, né? Farel aponta o dedo na cara de Calvino, olha dentro dos olhos de Calvino e fala assim, eu te conjuro que se você não ficar aqui na nossa cidade, o Deus Todo-Poderoso te amaldiçoe e acabe com essa paz que você está procurando pelo resto da sua vida. Que homem que não ia tremer nas bases diante disso? Assim, o mais machão de todos, como era Calvino. Calvino era... Sabe o que Calvino faz?
aborta o plano. Fala, então ficarei aqui em Genebra. Não tem problema, ficarei aqui em Genebra. E a história nos conta algo maravilhoso. Genebra se torna então o grande local do movimento da Reforma Protestante. Juntamente com Farel, ele começa uma grande revolução ali, pregando o evangelho, aconselhando pessoas, ensinando as verdades da Bíblia, e a cidade, que tinha aproximadamente 10 mil pessoas, passa por uma revolução. Todo mundo começa a falar disso. E aí o conselho municipal da cidade se reúne e fala, esses caras estão causando bagunça demais aqui, principalmente esse tal de Calvino, vamos expulsar ele daqui. E eles expulsam Calvino. E aí Farel também pega as malas e eles vão então para Estrasburgo. E Calvino fica ali exilado nessa cidade, começa a frequentar uma igrejinha, né, uma pequena congregação. E ali faz amizade com aquelas pessoas, começa a pregar e de repente, num dia muito especial, ele está entrando dentro da igreja. Quando ele olha lá do outro lado da igreja, ele vê uma bela donzela sentada no último banco, fazendo a sua oração. Essa bela donzela se chamava Idelete. Essa bela donzela atrai os olhos dele, faz o coração dele bater mais forte, e ali algo maravilhoso acontece, né? O cupido do Espírito Santo une as pessoas, né? A igreja é o melhor lugar para você encontrar alguém para a sua vida. Essa mulher se torna fantástica na vida de João Calvino. Eu acho que na nossa próxima série Biografias, a gente insere Idelete para poder falar um pouco mais da vida dela e da importância dela na vida desse homem. Sabe o que eu aprendo aqui? Algo muito legal. Passados alguns meses, Calvino recebe uma carta. Sabe de quem? Do Conselho Municipal de Genebra. Quando ele abre a carta, os conselheiros estão falando, Calvino, Genebra está destruída. O pavor tomou conta de todas as pessoas aqui. Está todo mundo apavorado. Nós precisamos que você volte para cá. Sabe o que Calvino faz? Vou pensar no caso de vocês e guarda a carta. Primeira coisa que eu aprendo. Muitas vezes, Deus faz aquilo que seria a nossa decepção se transformar em algo maravilhoso na nossa vida. Calvino nunca teria conhecido a esposa dele, o amor da vida dele, se ele não tivesse sido expulso de Genebra. Nos momentos de dificuldades da sua vida, nos momentos onde você achar que está tudo indo contra os seus planos, né? Te expulsarem da onde você queria estar, você não conseguir passar naquele concurso, você não conseguir passar naquele vestibular, naquele curso que você queria, você não conseguir aquele novo cargo lá dentro da empresa, né? Você ser mandado embora do lugar, da empresa onde você está, parece que está tudo perdido. Respire fundo. Em todas as coisas há um plano perfeito de Deus. Em todas as coisas há um propósito maravilhoso do Senhor. Calvino foi para Estrasburgo, lá ele conhece a mulher da vida dele. O povo de Genebra viu que ele fazia falta, manda uma carta falando, volta, nós precisamos de você aqui. 10 meses depois, ele retorna. E acontece algo também muito legal aqui. Calvino é muito conhecido pelas suas pregações expositivas. Ele foi o maior pregador, digamos, de toda a história, né? No sentido de intelectualidade. E aí, quando ele chega na igreja, né, novamente, que era a igreja de Saint-Pierre, onde ele pregava, ele chega na igreja e está todo mundo lá na igreja esperando, né, que ele vá fazer um discurso agora, né? Calvino voltou para a cidade, ele sobe no púlpito, vira para as pessoas e fala assim, abram a Bíblia no versículo onde nós paramos no nosso último domingo, que nós continuaremos a nossa pregação. E começa a pregar novamente. O foco dele não estava em nada emocional, em mexer com os corações das pessoas. O foco dele estava na palavra do Senhor. Era o que ele queria viver, era o que ele queria fazer. E ele volta e começa a pregar ao lado da igreja de Saint-Pierre. Você vai ter a oportunidade de conhecer. É muito legal, tem a igreja que é belíssima, quando você for lá você vai subir os 2.000 não sei quantos degraus, você vai até o topo, não fica só lá, não deixa como é que chama aquela pessoa que fica, deixa o guia fala assim, eu quero ir no topo da igreja, porque ele vai querer ficar mostrando pra você lá o púlpito dele, a Calvino's Chair, tal, pra você tirar a foto do lado você fala assim, não, eu quero ir no topo, sabe por quê? Porque lá do topo da igreja você consegue ver os Alpes suíços, né? Aí você tem aquela visão panorâmica de toda Genebra e lá ao fundo você enxerga os Alpes suíços. E lá de cima da igreja você vai ver à direita uma espécie de templo
que era um local que funcionava uma escola, era chamada de a Escola do Professor Calvino, onde ele de fato recebia todos aqueles que eram exilados, pessoas que vinham da Escócia, da Inglaterra, da Alemanha, da França, iam para lá, Calvino recebia, dava auxílio para essas pessoas e ensinava a palavra de Deus. Todos esses grandes homens aqui viraram mártires, viraram homens que saíram dali como tochas para incendiar toda a Europa. Daqui dessa escola de Calvino saiu John Knox, Theodore de Beza, o próprio Farel, enfim, são homens que estão todos expostos no chamado Muro da Reforma Protestante. Quando você estiver lá também, depois que você passar pela igreja, você fala assim, agora eu quero conhecer a parte baixa da Suíça. Aí vão te levar lá na parte baixa, ou talvez é o maior monumento, um dos maiores monumentos hoje que existem, né, sobre a Reforma Protestante. Eu não sei quantos, dá umas 2 paredes dessa daí, tem todos os reformadores, né, esculpidos lá numa gigantesca pedra. E eu lembro que eu estava lá tirando foto, né? Nossa, que legal, o Muro da Reforma Protestante. E aí eu virei, né? Falei, vou tentar tirar uma selfie, né? Aí eu estava aqui olhando para o muro, vou tirar uma selfie. Aí no que eu viro, eu vejo uma entrada gigantesca. Aí eu pergunto para alguém, né? O que é aquilo ali? A pessoa virou para mim, isso aí é a Universidade de Genebra. Uma das universidades mais famosas da Europa. Nossa, tem que conhecer, né? Quando eu entrei, uma grande pedra e uma espécie de memorial com a data de fundação e o fundador da universidade. Sabe qual o nome que estava lá no fundador da universidade? João Calvino. João Calvino influenciou diretamente a história do cristianismo. Por causa de João Calvino, hoje nós estamos aqui pregando o Evangelho. Por causa de João Calvino, hoje nós temos um entendimento impressionante das Escrituras Sagradas. Mas ele não se limitou a ficar apenas no campo religioso. Ele entrou em outras áreas, no campo jurídico. Hoje, o campo jurídico, as jurisprudências hoje, vocês que são do direito, todas, vou dizer todas, mas a grande maioria delas são embasadas naquilo que João Calvino escreveu lá atrás. O ensino hoje das escolas, as grades curriculares das escolas, e no caso nosso brasileiro, que vem muito, né, do contexto europeu, tudo é baseado naquilo que João Calvino um dia desenhou e um dia escreveu. Sabe o que isso significa? Deus te colocou aqui na igreja, porque Ele quer te fazer uma bênção aqui na igreja. Olha para a pessoa que está aí do seu lado. Ele quer te fazer uma bênção na vida dessa pessoa. Você vai ser bênção na vida dessa pessoa. Agora olha aqui para mim. Deus não nos fez para ficarmos apenas sentados nesses bancos aqui. Deus não nos fez apenas para sairmos depois do culto e comermos uma pizza com os nossos amigos, irmos embora para casa e esperarmos o sábado que vem. Deus nos fez para vivermos a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta-feira, lá na nossa faculdade, lá no nosso ambiente de trabalho, sendo a diferença, sendo os revolucionários. Muitas pessoas falam, o cristão é alienado. A próxima vez que virarem para você, falam assim, o cristão é alienado. Você fala assim, você conhece a história de João Calvino? Vai ler a história de João Calvino. Porque hoje, se você fez uma faculdade, a sua faculdade, a grade curricular da sua faculdade é baseada naquilo que João Calvino um dia propôs como metodologia educacional. Deus nos fez para influenciarmos em todos os campos onde nós estivermos, assim como João Calvino foi, assim como ele viveu. Logicamente, ele enfrentou diversas dificuldades, e aqui eu termino. Uma das maiores dificuldades dele que ele enfrentou foi contra os chamados libertinos. Sabe quem eram os libertinos? Era um grupo de pessoas que deturpavam os escritos sagrados. A Bíblia fala que nós precisamos ter comunhão, né? Sabe o que eles diziam? Eles falavam que essa comunhão escrita na Bíblia, Tebas, era para ser feita da seguinte forma: você estabelecer comunhão física, sexualmente. Isso te dava, segundo eles, a Bíblia te dava base para se relacionar sexualmente, pois isso era com qualquer outra pessoa que não fosse a sua esposa, pois isso era grau de unidade do corpo. João Calvino bate o pé e fala assim: esses libertinos não entrarão na minha igreja e não tomarão a ceia na minha igreja. E os caras eram políticos, né? Eles procuram mais uma vez o conselho municipal. Falam, olha, João Calvino colocou uma lei lá na igreja, a gente não pode tomar a ceia, tal, não sei o quê. E começa a falar, aí
baixa o decreto, né? De decreto hoje a gente sabe, né? Baixa o decreto que não pode beber, tem que usar máscara. Fecha as igrejas, decreto dali, baixaram o decreto falando, Calvino tem que deixar eles tomarem a ceia. E eles pegam as suas armas e vão armados para a igreja. Quando eles chegam na igreja, sabe o que Calvino faz? Sai correndo? Não. Calvino vai para a frente da mesa da ceia e fala a seguinte frase: vocês podem esmagar essas mãos, cortar esses braços, podem inclusive derramar o meu sangue e tirar a minha vida, mas jamais me forçarão a dar as coisas sagradas ao profano e desonrar a mesa do meu Deus. Eles olharam entre si e disseram: de fato, não estamos à altura das convicções tão inabaláveis desse homem. Eles guardam as suas armas e saem da igreja. Este homem de convicção, lógico, tem muitos outros fatos dentro da história dele impressionante, que foram pontuais para essa revolução que acontece dentro da história da igreja protestante, mas principalmente algo que eu vejo como fundamental são seus escritos antes da sua morte. Eu quero ler um deles aqui para vocês. No dia 25 de abril de 1564, já próximo da sua morte, uma de suas últimas pregações, ele entra na igreja. Antes de começar a pregação, ele cita seus seguintes escritos: em nome de Deus, eu, João Calvino, servo da palavra de Deus na igreja de Genebra, agradeço a Deus não só por ele ter sido misericordioso comigo, pobre criatura sua, por ter me tolerado em todos os pecados e fraquezas minhas, mas principalmente por ter feito em mim um participante de sua graça, a fim de servi-lo por meio do meu trabalho. Confesso ter vivido e confesso que morrerei nessa fé que ele me deu, porquanto não possuo outra esperança ou refúgio além de sua predestinação, sobre a qual toda a minha salvação está baseada. Recebo a graça que ele me ofereceu em nosso Senhor Jesus Cristo e aceito os méritos do seu sofrimento e morte, por meio dos quais todos os meus pecados estão enterrados. Humildemente suplico que ele me lave e limpe com o sangue de nosso grande Redentor, a fim de que ao aparecer diante dele, um dia seja semelhante a ele. Além do mais, declaro que me esforcei para ensinar a sua palavra de maneira imaculada e para expor fielmente as Sagradas Escrituras, de acordo com a medida da graça que ele me deu. Eu oro a Deus que a minha oração, que as minhas últimas palavras e as suas últimas palavras também sejam assim, de agradecimento por uma vida virtuosa. O que eu acho mais legal é que hoje, quando nós vamos em Genebra, a gente encontra a igreja, tira foto do lado da cadeira de Calvino e tal, mas a gente não encontra o túmulo de Calvino. Se você ele ressuscitou, não, calma, só Jesus ressuscitou. Mas ele deu uma ordem para os seus discípulos, que não mencionassem o local do seu túmulo. E ele foi enterrado então num local que nós nunca saberemos, nunca encontraremos. Possivelmente, se hoje nós soubéssemos do túmulo dele, seria um local onde todo mundo visitaria. Mas ele faz questão de ter vivido a vida dele e de ter deixado a vida dele com um único objetivo. O objetivo de que apenas Jesus Cristo e Deus nosso Senhor fosse glorificado. Para terminar, um dos símbolos que nós encontramos quando a gente pesquisa e estuda sobre Calvino é um emblema, na verdade, que tem duas mãos segurando uma determinada frase em latim, que diz assim: Cormeu tibim ofero domini, pompet et sincere. Eu vou traduzir para aqueles que não têm fluência no latim, como eu. O meu coração te ofereço, ó Senhor, de modo pronto e sincero. Que essa frase seja a frase de todos os dias ao nosso acordar. O meu coração te ofereço, ó Senhor, de modo pronto e sincero. Ofereça o seu coração para Ele nessa noite, para que Ele use a sua vida cada dia mais e mais. Amém? Vamos orar?
Senhor, nós te louvamos nessa noite, te agradecemos com todo o nosso coração pela oportunidade, ó Deus, de estudarmos a vida e obra de homens tão valorosos, que influenciaram de forma tão circunstancial a igreja do Senhor. Ó Deus, nós sabemos que não somos dignos, ó Deus, e não chegamos aos pés desses homens, desses mártires que viveram para a Tua glória, mas nos dispomos, ó Deus, para sermos instrumentos Teus, para sermos usados por Ti, onde quer que venhamos estar, ó Deus, na nossa família, na nossa casa, ó Deus, na nossa faculdade, no nosso ambiente de trabalho, que possamos ser flechas, ó Deus, em Tuas mãos, e que o nosso coração esteja, ó Deus, em Tuas mãos, para ser usado por Ti, porque sabemos que um dia o Senhor nos chamou e nos predestinou para isso, para vivermos para a Tua glória, que o Teu reino venha através de nós. Assim nós oramos, em nome de Cristo Jesus, o Nazareno. Amém, amém e amém. Nós finalizamos aqui mais uma biografia, espero que Deus tenha enchido o seu coração e renovado a sua fé. Te espero no nosso próximo episódio, em nome de Jesus.